Vou mudar de assunto agora, porque o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou: se eu for indiciado e preso, pode haver morte e destruição. Sobre toda essa situação que está envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, a gente tem a participação aqui do professor de Relações Internacionais, Marcelo Bellotti, que vai nos ajudar a compreender os caminhos aí dessa declaração de Donald Trump. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, o espaço está sempre aberto aqui na Jovem Pan. Quero que o senhor explique para a nossa audiência quais são as questões que envolvem essa fala de Donald Trump e se de fato haveria, se o senhor vê esse risco de destruição que ele vem falando, né, como se fosse até uma ameaça aí ao promotor que está cuidando desse caso. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que é uma estratégia do Trump, né? A gente tem visto ele em tom de ameaça, em tom de bravata, falando, né, da situação do seu processo, né, que ele está sendo acusado aí, e é meio que uma deixa, né? Se eu for preso, ele está meio que convocando a militância, né? A militância do partido republicano. Então, eu vejo como uma deixa para que a militância não o abandone, né? Ele está jogando isso como uma crise política, né? Uma tentativa, talvez, de dificultar a sua candidatura em 2000 e na próxima eleição, perdão. E ele está jogando para a torcida, para a turma dele, né? Olha, se acontecer alguma coisa, se eu for preso, se acontecer coisas que estão fora do script normal, digamos assim, né? Eu acredito que vocês deveriam se mobilizar, né? A militância deveria se mobilizar contra isso. Mais ou menos o que aconteceu com a invasão do Capitólio, né? Eu vejo uma semelhança relativamente grande com os dois eventos. Justamente sobre o Capitólio que eu iria questionar agora. Depois de tudo que houve lá com a invasão do Capitólio, inclusive com a quantidade de pessoas punidas, com a gravidade do que foi aquilo, o senhor acredita que depois da situação arrefecer, depois de todos esses anos, essa militância, ela ainda adotaria uma postura semelhante, destrutiva, mesmo depois de ver todo o reflexo e as consequências do que sobrou daquele ato? Olha, não duvidaria, não, né? Você tem hoje em dia um radicalismo muito forte, e aí eu não vou entrar nem em esquerda e direita, o radicalismo acho que está global, né? Então eu não vejo as consequências do Capitólio, né? Toda prisões, toda a repercussão que teve, eu não acho que isso seria um impeditivo para novos eventos, ou para eventos semelhantes. O que eu vejo, por exemplo, é que o poder público ele deve estar mais preparado, mais atento com eventuais invasões ou com eventuais badernas que possam ser feitas, né? Então, eu acho que o poder público ele está mais preparado, ele deve estar mais atento a isso. Mas por parte da manifestação ou dos manifestantes, eu não acho que eles estejam inibidos ou com medo das consequências que aconteceu da mesma maneira que aconteceu lá no Capitólio. Eu acho que isso não seria um impeditivo. Talvez os eventos não se repitam, mas por uma antecipação do setor público, né, do poder público, tanto antecipar um movimento de destruição, como, caso ocorra um movimento que não tenha sido captado pelo poder público, as forças de segurança atuem de maneira mais rápida do que foi naquele evento. Professor, o Diogo Schelp, que é nosso comentarista e também é mestre em Relações Internacionais, vai participar dessa entrevista. Schelp, fique à vontade. Professor, boa tarde. Professor, além dessa acusação relacionada ao pagamento da atriz pornô Stormy Daniels e do caso da invasão do Capitólio, né, em ambos os casos há investigações relacionadas a Trump, há também aquele outro caso dos documentos oficiais da Casa Branca que foram encontrados no seu resort. Também o caso de uma possível interferência, uma tentativa de interferência na contagem de votos na Geórgia, naquelas eleições. Quais desses 4 casos, na sua opinião, têm mais chances de implicar Trump juridicamente a ponto de impedi-lo de se candidatar à presidência? Boa tarde, Shelp. Eu vejo que o encontro de documentos dentro de uma propriedade privada, documento de Estado, ou seja, uma mistura, né, de poder público e poder privado, né, algo que é extremamente grave, né? Eu acredito que esse é o principal evento que talvez traria uma consequência para o Trump para o próximo pleito eleitoral.
Eu acredito que esse último evento, digamos assim, né, essa tentativa de suborno, né, de uma garota de programa, é óbvio que ele tem um grau de importância para todo o debate de candidatura, mas eu vejo ele um degrau abaixo, se a gente quisesse construir uma escala, né, um degrau abaixo das possíveis consequências para o Trump como futuro candidato, né? Eu vejo que a questão da documentação ela é muito mais grave, ela deve trazer ainda mais problemas para o Trump do que o que está acontecendo agora, a crise do momento, digamos assim. Entender também como é que funcionam os passos, né? Quando há esse tipo de acusação. Ele passa por um indiciamento, depois do indiciamento, qual seria a próxima fase? Haveria, por exemplo, a formação de um júri para lidar com o caso da acusação feita contra o ex-presidente? O senhor poderia explicar isso para a gente, por favor? Ele pode ser indiciado, forma-se um júri, só que o júri não tem poder de acusação, não, ele não tem poder de punição. Ele pode deliberar, né, mas ele não consegue punir o Donald Trump. Isso só será feito nas instâncias jurídicas dos Estados Unidos, não num júri popular, digamos assim, um júri composto para avaliação do caso, não para julgamento do caso. Em relação à prisão, por exemplo, ou algum tipo de detenção, não aconteceria nos formatos que a gente está acostumado a ver, da pessoa ser de fato levada para um lugar, ser presa, ser detida nesse momento aí do indiciamento. Não é assim que funcionaria lá? Não, é diferente. Não é como aqui no Brasil, que às vezes acontece, a pessoa é indiciada e vai toda a parte, o corpo policial vai e captura essa pessoa e já leva para cadeia. Não. Ele vai ser indiciado, ainda ele vai ser convocado, ele já foi convocado uma vez, ele não quis se manifestar. Se ele for indiciado, ele vai ser convocado novamente para prestar esclarecimento, então tem ainda todo um trâmite legal antes de uma possível prisão. Schelp. Professor, eu estava analisando agora há pouco a popularidade, os índices de aprovação, tanto do presidente Joe Biden quanto do ex-presidente Donald Trump. Dados aqui de uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira. E é impressionante, porque a aprovação de Joe Biden é de 42,9% e a aprovação de Trump 41,5%, ou seja, quase a mesma coisa. Como se explica que a aprovação de Trump seja tão alta ainda depois de todos esses casos de investigação? Bom, eu acredito que a gente tenha, nos últimos... Muito depois da crise financeira de 2008, 2009, né, a gente teve uma certa polarização no mundo, né? Então você tem uma direita muito forte e uma esquerda tentando se ressurgir, né? Então eu vejo que lá nos Estados Unidos, pelo fato da gente ter uma política praticamente bipartidária, né? E as eleições foram muito próximas, né? A vitória do Biden foi muito... A votação teve muito paralelismo, né? Então eu acredito que ainda, né, haja uma força muito grande do Partido Republicano, dessa direita mais conservadora, né? Então eu acredito que isso se explica principalmente no modelo norte-americano de bipartidarismo. Embora no Brasil, que a gente tem aí o multipartidarismo, a gente também teve uma eleição muito próxima, né, de uma esquerda e de uma direita, enfim. Então eu acredito que isso é um reflexo do que está acontecendo no mundo, principalmente após a crise de 2008, 2009, que a gente tem o surgimento de forças mais extremistas, né, tanto da esquerda como da direita. Então eu acredito que ambos, né, tanto a popularidade do Biden como a popularidade do Trump seja reflexo desses grupos mais de apoio desses políticos, né, de políticos mais, digamos, identificados com esses grupos de direita e esquerda. Professor, agora, essas polêmicas envolvendo esses casos aí do ex-presidente Donald Trump, elas podem servir de uma munição para uma tentativa de virada de jogo, no caso dos democratas, né, em uma possível nova disputa, ou esse eleitorado, esse público de Donald Trump, ele se alimenta dessa polêmica para colocá-lo em alta, digamos assim, para torná-lo novamente uma liderança política muito forte, inclusive com chances de fazer com que o Partido Republicano tenha nele esse nome principal também para essa disputa. Como é que é esse comportamento? Eu acredito que
toda polêmica, né, em torno do grande líder, né, que é o Donald Trump, ela serve de alimento, né, de força para que as militâncias do partido, né, os apoiadores do partido se fortaleçam e fortaleça o nome do Trump para uma próxima eleição. Então eu acredito que todos esses movimentos, né, essas questões de possíveis, né, processos, até uma possível prisão, né, do Trump, isso sirva de combustível para a militância, né, para aquela questão meio que do Salvador. Olha, estão perseguindo o nosso Salvador, estão querendo evitar que o Trump volte para a eleição. Então eu acho que é bem nesse sentido, né, você fomenta, né, essa ideia do líder, do Salvador, né, e a perseguição ao nosso grande líder. Então a gente tem que unir mais, se juntar mais para fazer com que ele possa voltar a ser o candidato, o representante do Partido Republicano. Schelp, tem mais alguma pergunta? Sim, professor, o Trump, ele é de uma linha muito longa, né, histórica dos Estados Unidos, que é a linha isolacionista, né, do isolacionismo internacional. Ou seja, ele prefere não interferir em assuntos de outros países, não se projetar tanto, resolver questões internas principalmente. Muito se especula de qual seria a postura de Trump no caso dessa guerra na Ucrânia. Alguns analistas dizem que se ele estivesse no governo, ele evitaria entregar armas aos ucranianos e estender essa guerra e talvez até uma situação de paz pudesse se estabelecer mais cedo. O senhor também acredita nessa análise? Concordo com essa análise. Eu acho que, até pela demonstração do que foi o governo Trump no seu mandato, né, de pensar primeiro nos Estados Unidos e depois pensar em atuações globais, mas muito menos intervencionista do que tem sido a atuação dos Estados Unidos, eu acredito que sim, que ele não daria todo esse apoio para a Ucrânia, né, tanto em termos financeiros como em termos de armamentos, enfim. E talvez, né, isso facilitaria uma solução mais pacífica, uma busca por solução pacífica, né? Eu acredito que por conta dessa influência do Ocidente, digamos assim, da OTAN, né, no conflito, eu acho que o conflito vai se estendendo, né? A Rússia não vai abrir mão da Ucrânia, então você fica numa situação do qual a OTAN o apoio da OTAN, ele é um combustível para que a guerra se prolongue. Caso o Trump tivesse no governo e talvez ele decidisse por essa não ajuda ou por uma ajuda muito menor, talvez as coisas tivessem já se encaminhado por uma paz. Não sei se seria a melhor paz que poderia ter, mas talvez teria caminhado para uma paz. Professor Marcelo Bellotti, muito obrigado por sua participação hoje. As portas estão sempre abertas por aqui. Bom domingo. Obrigado, igualmente. Fico à vontade e à disposição de todos. Schelp, já a gente conversa mais também. Obrigado aí pela participação na entrevista.